a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. Hoje, 9 de julho de 2021, sexta-feira, o Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Mateus continuando então as orientações de Jesus aos seus discípulos. Dessa vez então Jesus diz aos seus discípulos que eles são enviados como ovelha no meio dos lobos. Ou seja, o mundo é cruel. O mundo vai tentar sempre devorar aqueles que são de Deus, de algum modo, seja no sentido de morte física, morte psicológica, morte espiritual, de abafamento daquilo que as pessoas de Deus fazem, seja por perseguições diversas, como o próprio Jesus está dizendo aqui, que os filhos se levantarão contra os pais entregarão seus filhos, e assim sucessivamente. Mas em meio a todas essas coisas, os discípulos devem permanecer firmes e perseverantes. Vão ser levados diante dos tribunais, dos governadores, dos reis, e ali devem dar testemunho diante deles e das nações a respeito de Deus. E no versículo 20, Jesus diz assim: com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Está dizendo aos discípulos não terem medo, que diante dessas situações, quem vai dizer, quem vai falar, será o próprio Espírito Santo de Deus. E no versículo 22, Jesus diz aos seus discípulos: vós sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o final, esse será salvo. Quando perseguirem numa cidade, fugir para outra, e assim sucessivamente. Jesus promete que ele voltará antes que os seus discípulos percorram todas as cidades de Israel. Partindo para a meditação deste Evangelho, perguntando o que ele tem a ver comigo e com você. Será que nós já estamos vivendo tudo isso que Jesus descreveu aqui? Será que a sociedade é como o lobo que quer devorar as ovelhas do Senhor? Será que nós nos enquadramos como quem? Como lobo ou como ovelhas? Somos os discípulos missionários enviados por Jesus? Ou somos esses lobos que querem devorar, matar todos aqueles que são enviados por Jesus? Nós estamos acolhendo aqueles que são enviados de Jesus? Será que nós estamos vivendo conforme o discipulado de Jesus, conforme o projeto, o plano salvífico de Jesus para nós? Ou estamos vivendo como lobos nessa sociedade de lobos? Será que nós estamos entregando os nossos pais? Será que estamos entregando os nossos filhos? Será que estamos dividindo a nossa família, odiando a nossa família, a nossa casa? Será que entregaremos à morte? O que estamos fazendo? Ou será que estamos nos comportando
como cordeiros de Deus, como ovelhas de Deus, seguindo o projeto de Deus, projeto do amor, projeto da reconciliação, projeto salvífico do perdão, de perdoar quantas vezes for necessário. Será que nós estamos sendo perseverantes, confiantes em Deus em meio a todas essas dificuldades e tribulações, enquanto ovelhas, enquanto pessoas do Senhor, enquanto discípulos do Senhor? Porque Jesus nos garante a vitória, dizendo Ele que se perseguirem-nos num lugar, podemos ir para outro, e não acabará os lugares até que venha o Senhor. Portanto, Ele nos garante a salvação, Ele nos garante a sua companhia, Ele nos garante o seu resgate, a sua proteção e o seu amparo. Que todos nós possamos confiar e não ter medo de sermos ovelhas, de sermos cordeiros de Deus no meio dos lobos e permanecermos firmes, dando testemunha de Deus diante de todas as pessoas, seja elas quais forem, os governadores, os reis, os juízes, as pessoas comuns, enfim, não devemos nunca abandonar o nosso Deus, porque assim Deus nunca vai também nos abandonar. E é o Espírito Santo dele, ele promete, o Espírito Santo dele que vai vir, e é o Espírito Santo dele, e Deus promete que o Espírito Santo dele virá em nosso socorro. No versículo 22, Jesus diz: todos aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Vamos partir para a terceira etapa da Lexio Divina, que é a oração. Peçamos ao Senhor esse auxílio dele, então, para permanecermos perseverantes neste caminho de santidade, neste caminho de discipulado, neste caminho de ovelhas diante dos lobos, sem nos desviarmos, sem desistirmos, em plena confiança que o próprio Deus, que virá e falará por nós, que dará testemunho dele mesmo por nós para as pessoas, que é o próprio Espírito Santo de Deus que vem em nosso socorro, e que ele virá em nosso socorro para nos salvar de todas as situações e inclusive nos dar a vida eterna pela graça e ação do próprio Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te pedimos, portanto, esta graça para mantermos a perseverança, Senhor, a necessária para a nossa salvação. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.